A paz do Senhor a todos que estão agora nesse momento vendo esse vídeo. Estamos aqui no Monte da Oração. Logo mais estaremos de joelho na presença do Pai. Já meditemos na palavra aqui várias mensagens maravilhosas que Deus usou os irmãos grandemente. E agora eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É uma palavra que, como eu sempre falo, eu não me canso de meditar e de refletir sobre ela. A palavra do Senhor fala assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Esta palavra aqui não é uma palavra para o ímpio. Essa palavra aqui é uma palavra para aquele que confessou Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Essa palavra aqui, o Espírito Santo usou a boca do apóstolo Paulo para transmitir à igreja. Qual é o querer, o desejo de Deus? Santidade no espírito, na alma e no corpo. John Riley escreveu dessa seguinte maneira. Eu creio que foi baseado nesta palavra. Nós não aceitamos dizer aos homens que eles são filhos de Deus, herdeiros de Cristo e salvos se eles não vencer a carne, o mundo e Satanás. Baseado nesse versículo, para os crentes, o que você precisa entender? Que sem santificação ninguém verá a Deus. A santidade, ela começa no espírito. Porque quando você vê no versículo ali, ó, ele está falando, o mesmo Deus de paz vos santifique o quê? Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Por quê? Porque a vida do ser humano começa no espírito. Vem para a alma e o que acontece? O corpo pratica o que a alma tem. E o que é mantido na alma tem que estar no espírito. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. O que significa o salário do pecado é a morte? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o espírito deles tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo no espírito deles mantinha a alma, a vida deles, eles com sentimentos puros, com os sentimentos santos de Deus. E eles viviam com o corpo santo também. Até tem uma passagem, até diz a Bíblia que eles se olhavam nu e não tinha a mínima malícia, imoralidade de se olhar e, nossa, está nu e tal. Não, eles estavam normal, como se estivesse normal. Por quê? Por causa da pureza. Quando o Espírito Santo saiu deles, que eles morreram lá, morreram espiritual, na presença de Deus. O Espírito Santo saiu. E eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Por isso que diz, o salário do pecado é a morte.
porque estão mortos. Como pode estar morto se ainda está vivo, respirando e fazendo a vontade do diabo? Está morto espiritual, não tem o Espírito de Deus. E eles perderam o Espírito de Deus, morreram espiritualmente lá no paraíso. E era o Espírito Santo que estava no espírito deles, que mantinha a alma deles totalmente pura, para eles praticar somente aquilo que era puro diante de Deus. E o que tem a ver isso? Tem a ver que a vida começa no Espírito. Por isso que a palavra de Deus fala para o crente ser santo no Espírito, na alma e no corpo. Como que eu posso ser santo na alma e no corpo? Só se eu for santo no Espírito. Como que eu faço para mim ser santo no Espírito? Somente se o Espírito Santo entrar no teu espírito. Daí você pode realmente ser santo na alma e no corpo. Como assim? Tem uma palavra em Efésios capítulo 2, versículo 1 que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então o que acontece? É o Espírito Santo que dá vida à pessoa que estava morta espiritual. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, eles perderam o Espírito Santo, morreram espiritual. E eu sempre falo que está em Romanos. Romanos fala que pelo pecado de Adão entrou a morte. Mas pela obediência de Jesus é possível receber a vida. Como assim? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: O salário do pecado é a morte. O salário da rebeldia de Adão e Eva foi a morte, perder o Espírito Santo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a vida espiritual recebemos através de Jesus. Todos precisamos entender o porquê da santidade do Espírito, da alma e do corpo e como chegar a ser santo no Espírito, na alma e no corpo. Primeiramente, como eu já falei, não é uma palavra para ímpio, não é uma palavra para quem está no mundo, é uma palavra para quem confessou Jesus como Senhor e como Salvador. Só que tem um porém aqui. A maioria dos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, que frequentam a igreja, que pregam, que cantam, são dizimistas, ofertantes, batizados, tomam ceia, participam de toda a regra, todo o ritualismo da religião. Muitos nem sabem dessa doutrina. E muitos morreram sem conhecer dessa doutrina. E muitos nem vão saber dessa doutrina. Por quê? Porque essa doutrina é espiritual, profunda. E para ter esse ensinamento, essa revelação dessa doutrina, desse ensinamento, é preciso a pessoa passar por essa experiência. É preciso ela viver essa experiência. Porque ela não pode dar aquilo que ela não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou ensinar algo que eu não sei? E o saber na palavra de Deus não é transmitir. O saber na presença de Deus, da palavra de Deus, é o viver. Então o que acontece? Porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Por que ele está falando isso? Ele está falando que só o conhecimento não basta. Ele está falando que a vida é na vida que começa o conhecimento. Por isso que Jesus disse: errais, para quem que ele falou? Para os crentes. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que não conhecem a Escritura dentro da própria igreja e nem o poder de Deus. São pessoas que não conhecem a doutrina santa do Evangelho e nem o poder transformador da vida do Espírito Santo no coração delas. Entendeu? Então o que acontece?
A santidade começa no Espírito e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Vivificou, vos deu vida. Então a santidade no Espírito é o Espírito Santo vivificando a pessoa para ser uma pessoa espiritual. Qual é a característica dessa pessoa espiritual? É impossível a pessoa dizer que é espiritual, que tem Espírito Santo, se ela não tiver uma alma pura. Porque o Espírito Santo, quando entrou na pessoa, ele teve que passar pela alma para habitar no Espírito. Só que para ele passar no Espírito, é preciso acontecer o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Que Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então o que acontece? É preciso se arrepender, se converter, para que venha o Espírito Santo no espírito da pessoa. Então o que acontece? Por que tem muitas pessoas na igreja que não são salvas, que não têm o Espírito Santo, que não levam uma vida santa, que não têm vida de oração, de jejum e não entendem nem a palavra? Falta do Espírito Santo. Por que tem muitas pessoas que estão velhas na igreja e ainda não conseguiram vencer a carne, vencer o mundanismo, e não conseguem ter uma vida de comunhão, em oração, em jejum e palavra? Porque são pessoas que eles vieram para Cristo, mas eles nunca na vida sentiram tristeza, pesar pela vida que viviam antes de confessar Jesus. Primeira característica da pessoa que recebeu o Espírito Santo. Essa experiência, todos que diz que têm o Espírito Santo devem ter essa experiência. Qual experiência? Aquela experiência de você chorar pela vida que você viveu no mundo. O momento da conversão da pessoa não é quando ela levanta a mão na igreja e aceita Jesus emocionada: ah, eu amo Jesus, não sei o que, não. Eu amo Jesus porque eu aceito Jesus porque Jesus é maravilhoso, é só com ele que eu vou ter paz, alegria, felicidade, carro, dinheiro, bênção, vitória. Não. Eu amo Jesus porque eu vou pro céu e não sei o que e tal. Não, isso daí não. A convicção da conversão genuína, que a pessoa realmente aceitou Jesus de coração e foi salvo por Jesus, é porque ela chorou e gemeu pela vida de pecado que ela viveu separada de Jesus. Quando o Espírito Santo convence a alma do ser humano da vida de pecado que está levando, o Espírito Santo revela olho nu para a pessoa. Além de revelar a vida que ela viveu, o que acontece? Mostra quão terrível era o pecado na vida dela. E a pessoa já com aquela sensibilidade da santidade de Deus, refletida pelo Espírito que veio convencer ela ali, vendo a terrível treva do pecado, ela chora, ela geme e ela se humilha, arrependida, naquele momento arrependida de toda a vida que viveu fora da presença de Deus. E ela se entrega completamente para Deus, confessando como Senhor, como Salvador. E isso é o que acontece. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí que ela se arrependeu, aí que ela se converteu. E nesse momento de choro e confissão e entrega, Deus perdoou a vida de pecado dela. Deus purificou a alma dela. E daí disse: Espírito Santo, agora você pode ir, porque a casa está limpa,
E o príncipe da potestade do ar, o espírito do diabo que estava lá, não está mais. Agora você pode ir no espírito dessa pessoa. E você vai marcar essa pessoa como meu filho. Então ali, quando o Espírito Santo vem no espírito da pessoa, a pessoa verdadeiramente deixou as trevas e veio para a luz. A pessoa verdadeiramente passou de filha do diabo para filha de Deus. Ela deixou do mundo de treva para vir para o mundo da luz, da santidade de Deus. E quando o Espírito Santo vem para o espírito dela, vivifica ela. Quando vivifica ela, o olhar dela já é um olhar diferente do que ela tinha. O olhar que ela tinha era um olhar de porco. Como assim um olhar de porco? Ela só olhava para a terra, para a vida terrena. E quando ela veio o Espírito Santo, ela começou a ter um olhar de águia. Ela só tinha um olhar, só tem olhar do céu.